Bom dia, amigos. Olá, tudo bem? Estamos de volta aqui para conversarmos um pouco mais. E o nosso tema de hoje será o bem maior, ok? Bem, quem está chegando pela primeira vez aqui, seja muito bem-vindos. Espero que o assunto que vai ser abordado aqui hoje, agora, seja de bom agrado de vocês, que eu consiga ajudá-los de alguma forma. Espero que se inscrevam sim e que dê um likezinho. Ok? Porque quando vocês fazem isso, automaticamente o YouTube oferece esse conteúdo ao maior número de pessoas. E quanto mais pessoas a gente conseguir, de alguma forma, ajudar, que essa é a nossa proposta, entendeu? O maior número que puder ajudar, melhor. E você se inscrevendo, é de graça, não paga nada, claro. E dando um like, aquele joinha, você já acaba contribuindo com outras pessoas que você sequer conhece. Mas esse é o bem, ok? Então, como o nosso tema agora, desse momento, é o bem maior, então você está fazendo um bem também. Porque fazer o bem é uma necessidade de cada um de nós. Mas eu quero antes, porém, para quem está chegando pela primeira vez, primeiramente para vocês, por quê? Eu tenho que te dar uma informação que eu acho relevante. Que tudo que eu coloco aqui, tudo que eu falo, as coisas que eu acredito que sejam, aí eu não tenho como provar, mas são coisas que eu acredito que seja acessado, não quer dizer que eu esteja com a razão. Ok? Muito pelo contrário. Eu posso estar enganado sobre muitos aspectos, ou quem sabe todos. Então, eu não sou dono da razão, nunca fui e não serei. Ok? E vocês têm o direito de pensar diferente, de discordar, né? De concordar, de entender como eu entendo, entender de forma diferente. Essa é a beleza, né, da humanidade, né? As discordâncias, porque são delas que nascem, né, as verdades. Eu acho que é por aí. Eu poderia dar exemplo, se todo mundo concordasse com um time de futebol, não existiria o espetáculo, né, da disputa entre um querendo provar que é melhor do que o outro. E acaba um time sendo campeão naquela temporada ali, se provou melhor. Então, eu acho que tem coisas que são provas e contra as provas e fatos não existe argumentos. Mas, não tendo provas nem fatos, sim, existirão muitos argumentos, certo? Cada um com seu ponto de vista, com a sua ideia de ver as coisas. É um direito que eu tenho, que vocês têm, que todos nós temos, e que temos que respeitar esse ponto de vista dos outros, como os outros devem respeitar o nosso ponto de vista. Quando o ponto de vista do outro falta com respeito conosco, a gente não deve se incomodar. Entender que o ponto de vista dele é faltar o respeito com as pessoas. Sabe? É ter uma compreensão um pouquinho acima. Eu acredito que nós devemos fazer assim. Mas então, vamos ao nosso conversar um pouco mais sobre esse termo bem maior, né? Que eu acredito, como funciona esse mecanismo todo. Que afinal de contas, estamos mergulhados numa vida. Estamos aqui, eu sou espírita, quem está chegando pela primeira vez aqui, né? Sabe que eu sou, vai saber, está sabendo agora que eu sou espírita. Não sou frequentador atualmente assíduo, frequentei durante muitos anos. Nem digo muitos anos, eu acho que foram 12 anos, alguma coisa assim, ou para mais ou para menos. E atualmente não estou frequentando nada, mas estou procurando uma casa uma casa espírita que eu possa me sentir confortável entre as pessoas. Porque tudo é energia, não é verdade? Bem, enfim, essa é a minha realidade atual. Morava num estado, me mudei para outro estado. Então essas mudanças todas acontecem, né? Às vezes na vida de alguns de nós. E na minha vida aconteceu. Mas enfim, então eu sou espírita, acredito na reencarnação.
né? Os livros que foram publicados por Allan Kardec, que fazem a base da doutrina espírita, que são 5 livros, traz uma série de informações dos espíritos. Tem muitas coisas que estão ali escritas que eu não concordo com a ideia daquele espírito que mandou aquela mensagem. Não estou com isso dizendo que eu tenho a razão, que eu estou certo, mas eu tenho o meu direito de pensar e de agir. É por isso que eu acho que é muito importante todos nós, eu tenho de vez em quando falado sobre isso, muito, aliás, de repente, que assiste meu canal, deve estar até falando, pô, está sempre falando sobre isso, sim, estou sempre falando sobre isso, porque tem pessoas novas chegando no nosso canal, e é importante que as pessoas, né, saibam de tudo isso que eu falo, mesmo que eu já tenha repetido diversas vezes. Então, meus amigos, é muito importante você, se estiver frequentando alguma religião, enfim, buscando a tua essência, buscando a tua espiritualidade, buscando o teu eu, buscando conhecer a verdade, tudo isso aí é necessário para o nosso desenvolvimento intelectual, ok? Então, onde quer que você esteja, fazendo parte do grupo que estiver fazendo, certo? As coisas que você achar que não, que você, pelo seu ponto de vista, você vê de forma diferente, não se omita. Fale para os seus colegas, companheiros de estudo, equipe de trabalho, enfim, da sua opinião. Não tenha medo de, sabe, as pessoas têm medo de falar aquilo que pensam e carrega a dúvida. E não esclarece. Quando ela mostra a dúvida dela para os colegas, aquilo ali entra num debate que chega no esclarecimento. Se você se omite, né, não cala, aceita aquilo com verdade, aceita com verdade não, engole, né, vamos falar assim, e fica remoendo dentro de você, você não consegue se adaptar àquilo que eles pensam, né, na verdade, você tem sempre uma recusa sobre aquela ideia que tu pensa diferente, não traz isso à tona, não traz para discussão e não tem uma nova visão, de repente o grupo acaba despertando para uma visão nova. Eu acho que deve ser assim. Mas geralmente nós fazemos o contrário, nos calamos, nos omitimos, porque não queremos ser desagradáveis, a gente arruma uma porção de obstáculos que nós criamos na verdade, eu acredito, porque eu fiz isso muito. Eu estou falando das coisas que eu fiz e acho que também muitas pessoas provavelmente devem fazer, não sei, mas cria obstáculo para dizer, não quero ser desagradável, senão não vou ser aceito no grupo porque eu penso diferente nesse aspecto aqui dele, não concordo com isso, mas eu vou ficar calado, senão o fulano vai ficar chateado comigo, vai achar que eu sou dono da razão, vai achar que eu sei demais. Olha, gente, são tantas ideias para a gente não levantar a nossa ideia naquele momento, são tantos os motivos que eu vou te contar. É difícil para todos nós. Eu sei que foi muito difícil para mim, na casa espírita que eu frequentei, eu já falei aqui algumas vezes, eu saí dessa casa espírita na época por 3 vezes, por não concordar com certas coisas que aconteciam na casa, e eu retornava a casa sempre, saía, passava um tempo, voltava, né? E por 3 vezes. A última vez que eu saí por... não foi nada problema contra algum tipo de atividade da casa. E quero ressaltar aqui, não era que a casa estava errada, era a minha intolerância. Hoje eu estou vendo com uma visão mais ampla sobre tudo isso aí. Mas tudo serve de aprendizado, não é verdade? Eu era o que eu podia ser e atualmente estou sendo o que eu posso ser. Mas não é porque eu ainda pratico e tem algumas coisas que são inadequadas em mim que eu não vou admitir que elas são erradas, sabe? Tem coisas que a gente faz, sabe que é errado e continua fazendo. Não quer tirar da nossa vida. Mas por conta disso eu vou dizer que é certo, aí é uma grande diferença. Então, meus amigos, a gente vive, na verdade, nos agredindo. A gente impede da nossa mente crescer, nós nos tolimos o medo de algumas coisas, o medo de não pertencer mais ao grupo, o medo de ser visto com outros olhos, sabe? É muito complicado tudo isso aí. E a verdade é difícil. Eu não estou aqui dando fórmula para nenhum de vocês. Eu estou falando aquilo que eu vejo hoje. Qualquer grupo que eu participar, se tiver alguma coisa, por isso que é mais complicado entrar numa nova casa espírita atualmente. Aquela outra, eles já me conhecem, sabem como é que eu sou. Se eu retornasse para aquele estado que eu
que eu morava, há 3 ou 4 anos atrás, eu voltaria para aquela casa, que eles têm conhecimento de mim. Eu não sou novidade para eles. Então eles sabem lidar muito bem comigo. E eu aprendi a lidar muito mais, não com eles, mas com as situações. Ok? Porque lidar com eles é muito fácil, mas as situações é que são difíceis. Então eu falo aqui para vocês, fica a dica. Seja o grupo que você pertencia, questione sem as suas dúvidas. Não seja aquele aluno na sala de aula que tinha medo de perguntar ao professor, né? Sobre qualquer questão, porque você ia aparecer para a turma um idiota. Certo? Aí você acaba tendo dificuldade naquela matéria. Porque você não se esclareceu. Você não fez uma pergunta mais ávida ao professor. Eu era muito assim. Estou falando que eu era quando eu era criança. Estou conversando com vocês agora e lembrando. Eu não era muito de fazer pergunta. Não por vergonha não, porque eu não queria atrapalhar a aula e outros motivos. Mas está errado também. Então, o que eu fazia nesses casos? Eu ia para casa e estudava sobre aquele assunto mais profundamente. Né, para entender melhor as coisas. E assim eu fazia. Tá? Me virava sozinho. Mas sou adulto, agora eu não sou uma criança. Então, se eu fizer parte de algum grupo, eu vou questionar sim a ideia daquilo que estamos lendo. Então, geralmente a gente faz assim. A gente se bloqueia e não expõe a nossa dúvida ou o nosso ponto de vista, que é muito interessante isso. Vocês entenderam? Então, por que eu estou falando tudo isso aqui? Porque, embora eu seja espírita, embora eu tenha estudado 12 anos da doutrina espírita, trabalhado esses 12 anos, né? Eu não só frequentava ir lá assistir, sentar, assistir palestra, não. Eu era médio da casa, trabalhava, tinha atividades dentro da casa, atividades mesmo, de trabalho fora da parte mediúnica, né? Era um membro trabalhador, ok, da casa. Eu era envolvido com todas as atividades da casa, que não eram poucas. Então, mas eu sempre questionei muitas coisas, e questiono até hoje. Não é porque eu sou espírita, acredito na reencarnação, acredito na justiça de Deus. Não é por causa disso que eu tenho que aceitar tudo que está escrito nas 5 obras de Allan Kardec. Primeiro, as 5 obras de Allan Kardec foram trazidas à luz dos espíritos. Como é que foi? Os espíritos passaram para Kardec aquilo que eles acreditavam como verdade, a visão deles, a experiência deles na parte espiritual, o que ocorreu com eles. Então, cada um trouxe a sua verdade. Mas a verdade de cada espírito não é verdade para todos os espíritos. Dá para vocês entenderem? Não é verdade do conjunto. Se eu moro num bairro, eu conheço o meu bairro como funciona. Então, como é que eu vou falar para vocês garantir que o bairro em outro estado, em outro país, é igual ao meu? Vocês estão entendendo? Isso é impossível. Vai ter semelhanças, provavelmente, mas igual não. O que está acontecendo no estado, no bairro que eu moro, está acontecendo aqui. Não quer dizer que esteja acontecendo num bairro. Por exemplo, lá em outro país qualquer, em determinado bairro, está havendo um terremoto. Aqui está vendo? Não, não está. Já é diferente. Ponto final. Sem contar outras diferenças. Né? Cultura, educação, né? Tudo isso aí é envolvido. Então, a verdade que o Espírito trouxe para Kardec é aquilo que ele estava vivendo. Era a verdade dele. Por isso eu questiono. Tá? Eu não, quando eu falo do bem maior, que é o nosso tema de hoje, tudo isso aí que eu estou falando, vocês vão ver que é exatamente que eu estou falando do bem maior. O que é o bem maior? É o bem comum da maioria. Quem comanda o bem maior? Né? Só pode ser um poder maior, que eu entendo como Deus. Porém, não entendo como Deus o que as religiões pintaram, como um pai. Não é verdade? Um pai. Não acredito nisso. Eu não acredito. Não estou dizendo que eu estou certo. Entendo como uma energia maior não é pai nem a mãe. É uma energia. Esse negócio de pai ou mãe, né? É denominação do homem para identificar o sexo. O homem é pai e a mãe é a mulher. É identificação de sexo. Deus não tem sexo. Se ele não tem sexo, então ele não é nem pai nem mãe. Essa história de pai já é coisa do homem. Porque se o Moisés e outros tantos antes de Jesus entendessem muito bem isso, ele não teria falado do Deus Pai. Teria falado o quê? Energia criadora. Ponto final. Energia não está dizendo que é sexo. Não está vinculado a masculino ou feminino. É energia, energia. Energia. Ok? Energia criadora.
Então, começa já por aí. Quando Jesus veio aqui, falou o quê? Bom é meu Deus, meu Pai que está no céu. Por que tinha que falar isso? Porque todo mundo entendia como Criador do universo sendo Pai. Essa ideia já tinha sido implantada na humanidade, desde antes de Moisés. Desde antes de Moisés. Moisés só reafirmou essa teoria. Ok? Então, o bem maior não tem sexo. Então, como é que nós podemos fazer? Agora vai a minha sugestão, aquilo que eu acredito. Para entender mais o que vem a ser o bem maior. Se o bem é o maior de todos, né, os poderes, por assim dizer, dos sentimentos, o bem é o melhor sentimento que o ser humano pode conhecer. E o bem maior é o quê? Vem da energia criadora, do universo. Então vocês acham que há alguma possibilidade, tá? É o que eu penso, volto a repetir. Há alguma possibilidade de alguém fazer o mal a alguém? Essa é uma questão. E se a pessoa fizer o mal, pensando que está fazendo mal, pensando, né? Vocês acham que ela vai, conscientemente, ela pode dizer, eu fiz o mal para alguém. Você acha que esse bem mal permitirá? Bem, se você acredita numa força criadora ou acredita num Deus criador do universo que é bom, é impossível ver um criador do universo permitir uma injustiça. É alguém fazer um mal para alguém. Ok? Isso é um ponto. É assim que eu acredito, que eu vejo as coisas. Aí você fala para mim assim, conforme eu conversei com uma pessoa há pouco tempo. Ah, mas você acha que pode fazer o mal? A pessoa responde para mim, sim, eu posso. Posso sair de casa e se eu determinar a fazer o mal, saio de casa armado, mato alguém na rua e pronto. O primeiro que aparecer na minha vida, eu mato. Aí, tá, pois bem, então você acredita que fez o mal para outra pessoa. Aí a pessoa me responde, sim, eu acredito. Eu falei, você fez o mal para você mesmo, vou te explicar por quê. Você sai de casa já pensando em matar alguém. A providência divina, né, a espiritualidade toda, que é tudo sob a ordem do bem maior, sabe, já que a tua intenção é essa, que você já emitiu o pensamento, seu pensamento entrou o quê? No fluido universal, e assim Deus sabe de tudo. Já está conhecendo da tua vontade, da tua atitude que você irá cometer. Já sabe disso. Antes de você fazer, já sabe. Você emitiu o pensamento, foi para o fluido universal e foi descoberto. O que a espiritualidade faz? Alguém próximo de você, né, provavelmente, por algum motivo, vai estar próximo de você naquele momento que tu sai da tua casa. Esse alguém teria que morrer assassinado. Por que teria que morrer assassinado? Por castigo? Não. Porque ele, antes de nascer, pediu para passar por essa prova ou expiação do crime que ele cometeu em vida passada. Tá? É lógico que ele nasceu, nós nascemos e esquecemos de tudo. Mas, intuitivamente, ele sabe que vai desencarnar sendo assassinado. Então, Deus, na sua inteligência suprema, promove o quê? Teu encontro com o encontro dessa pessoa casualmente. Casualmente, de repente, a pessoa já foi encaminhada para ir no teu bairro, visitar um parente, ou entrar numa rua que ele nunca entrou para comprar uma coisa numa mercearia, não importa. Promove esse encontro fatal. Aí você pratica que você pensa a maldade para ele, mas você fez para ele uma caridade. Vocês estão vendo como é que as coisas funcionam? Por que tu fez uma caridade? Porque ele se libertou e pagou a conta dele. Você fez mal para quem? Para você mesmo. Porque você assumiu uma dívida que até então não tinha. Uma dívida nova que não vai deixar de ser uma experiência. Mas você vai aprender pela sua própria experiência que você não consegue fazer o mal para ninguém. Porque o bem maior está presente em todos os lugares. Esse é o bem maior. Agora você, quando faz o mal, pode ter certeza absoluta, está fazendo para você mesmo. Aquele que sofreu o mal, principalmente se ele tiver um espírito assim, no equilíbrio legal, ele nem vai ligar para que você fez com ele. Ele vai desencarnar e vai ficar de boa na espiritualidade, vai entender, eu pedi, ele veio, ele me libertou. Aí ele vai te agradecer em outras palavras, porque ele resgatou uma dívida que ele tinha, de alguma forma, e você fez o mal para quem? Para você. Então, é assim que funciona o mecanismo do bem maior. Não existe injustiça, não existe a maldade, é aquilo que o homem pensa que é uma maldade. Porque se a maldade faz com que você avance para o bem, então, meu irmão, não existe maldade. Quanto
só esse aspecto da maldade e do bem maior, tá? Que eu estou falando para você que está presente em tudo. Eu dei um exemplo. Então, voltando ao nosso conversa, que eu estava falando sobre o grupo que nós participamos, eu não concordo com muita coisa que está dentro do Espiritismo. Certo? Por quê? Porque ele se contradiz a todo momento. Mas por que ele se contradiz? Porque não é obra, olha que interessante, de um só homem. Porque um só homem mantém sua linha de pensamento e vai na mesma linha de pensamento. Você pega as obras de Kardec, você vê que cada espírito tem uma colocação sobre o mesmo fato de forma um pouquinho diferente, diferenciada. Certo? Então a gente vê que existem individualidades. Ora, se cada um pensa de um jeito, eu que estou lendo essas informações, também tenho o direito de pensar do meu jeito. Não é assim? Agora eu vou ler uma coisa que um espírito fala que é assim, outro fala que é assado. Eu vou ficar sem questionar? Não, tem que questionar. Então é por isso que eu digo, vocês têm que questionar sim. Sabe, a gente é muito levado à influência do grupo que participamos. Eu vou dar um exemplo. A gente, se você não tem nenhum malfeitor na família, né? Você tem uma família, primos, tios, aquela família mais próxima, né? Geneticamente, biologicamente falando, ali é todo mundo de boa, todo mundo de paz. Aí você, quando assiste uma entrevista na televisão, reportagem principalmente, porque só se fala de matou, roubou, fez isso, só fala de coisa ruim. A mídia, infelizmente, é isso. Não vou entrar no mérito da questão, que daria outro tema. Mas, enfim, aí você fica observando e fala, pô, o cara fez isso tudo, tinha que ser preso mesmo, ficar morrer, apodrecer na cadeia. Ah, aquele roubou isso, bem feito, bem, se ferrou mesmo, bem feito. São nossas opiniões. Agora, você vê a diferença se um filho teu, se um irmão seu, né, se um parente seu, ali da sua convivência diária, cometeu aquele crime que você viu os outros cometer. Qual é o teu sentimento perante o teu parente? Será o mesmo sentimento que você tinha para aquele outro que você não conhece? Não será, duvido. Se você tiver um pouco de amor para essa pessoa, tu não será. Tu não terá a impiedade que você teve com aquele outro que não era seu parente. Tu já começa, não, peraí. Ah, não, peraí. Então aí você já começa a questionar, né? Peraí, vamos ver se isso é verdade. Não, aí você vai começar, sabe, a querer se convencer que o teu parente não cometeu tal ato. Mas quando se trata do outro, você aceita com facilidade. É mesmo, filha da puta, desculpa a palavra aqui. Tem que pagar mesmo, tem que sofrer mesmo, Não é assim que a gente faz? Essa é a moral nossa. Nós temos que parar para pensar sobre isso. Temos que parar sim. Eu acredito que é o seguinte, não é pegar o teu parente, penso eu, tá? Não é o meu parente está cometendo crime, esse é meu parente, também tem que se ferrar, como eu penso com os outros. Não, não se trata disso. Esse não é o movimento do bem maior. O movimento do bem maior, antes que aconteça com algum dos nossos parentes cometer algum erro, coisa, aqueles irmãos que cometeram esses erros, que cometem, existem irmãos toda hora cometendo erros, enganos, né, ignorância, enfim, nesse momento, em vez de emitir esse pensamento de ódio, de raiva, de coisa e tal para aquele irmão, vamos refletir. Se fosse meu irmão, se fosse meu parente, não. Eu ia tentar ajudar, tentar saber. Então, aquele irmão ali precisa de quê? De ajuda. De condenação ele não precisa, sabe por quê? Porque tem muitos para condenar ele. Ele precisa, exatamente. Ele vai ser protegido por Deus, amparado, com toda certeza. Você diz que não, Deus não quer saber desse cara, não. Porra, esse cara é filho de Deus. Você esqueceu quando comentei do teu filho? Se foi teu filho que cometeu o crime? Você vai querer que ele apodreça, morra na cadeia? Duvido. Então você acha que Deus também vai querer que o filho dele morra e apodreça na cadeia? No mesmo sentido de raiva e de ódio que você tem por aqueles que você desconhece? Com certeza não, meu irmão. Não, não vai. Ok? Então nós pregamos a lei do amor, da caridade, da compaixão, mas não pregamos, mas não botamos na nossa vida. Ok? Só nos preocupamos em entender um pouquinho mais dessa lei de amor e caridade quando se trata de uma coisa na nossa família. Mas se não for da nossa família, aquele cara tem que se ferrar mesmo. Tem que ir para o inferno. Esquecemos do bem maior. Ok? Então, mesmo no nosso grupo, a gente se omite. Por quê? Porque não quer deixar de pertencer ao grupo. Certo?
Quando muitas das vezes, se você expor aquilo que você acredita, aquilo que tu sente, você tem medo de perder o grupo, de sair do grupo, de ser discriminado, e deixa de crescer você e o grupo, provavelmente. Ok? Então existem irmãos aqui no nosso canal YouTube, poxa, tem tanta gente boa, maravilhosa, que tem umas ideias fantásticas, que passaram por experiências incríveis, incríveis, incríveis. Você vê que é verdade que eles contam, né? Você vê que o cara é voltado para o bem de boa, tenta ajudar, tenta coisa, mas quando chega em certos pontos, eles caem para o grupo, caem para a tendência do grupo, né? Não, porque tem que ter a justiça plena de Deus, a lei de ação e reação. Aqui se fez, aqui se paga. Tudo que você planta, você colhe. Aí sai da linha do bem maior para cair na vingança. E os caras não entendem isso. Vai para a linha da vingança. Ele prega o amor, a caridade, pratica, vai para as casas, né, que fazem esse tipo de serviço voluntário, de bem para o próximo, gratuitamente, não cobram nada. São pessoas que eu vou te contar. Não tem como falar. Mas quando entra nessa coisa da lei da justiça, eles pecam, porque eles não pensam. Porque não pensam porque o grupo pensa daquele jeito, que existe a lei de ação e reação. E não vasculham algumas verdades, que não todas as verdades de Jesus, que algumas deixaram passar para nós. A lei de amor de Jesus, quando ele fala o seguinte, amar o próximo como a ti mesmo. E te digo mais, ele fala, amar até mesmo os vossos inimigos. Porra, se eu faço o meu inimigo sofrer porque ele tentou fazer uma cagada, essa aqui é a palavra certa, eu estou me vingando, eu estou amando o meu inimigo, ponto final, não estou. O bem maior está. O bem maior está ajudando. Ok? Então, quando Jesus fala para mim, falou para todos nós, né? Uma caridade apaga uma multidão de pecados. Por outro lado, também quando Jesus passa a informação de que perdoai, quando perguntaram a Jesus, quantas vezes eu devo perdoar, né, o meu inimigo? Olha bem, perdoar o cara que sacaneou ele. Aí Jesus fala, uma vez, duas vezes, três vezes, perguntou o apóstolo a Jesus, quantas vezes eu devo perdoar? Uma, duas, três, quatro vezes? Quantas vezes, Jesus? Aí Jesus fala para ele, olha, não te digo apenas 7 vezes, mas te digo 70 vezes 7. Espera aí. Então Jesus impõe a que nós, seres humanos falhos, ignorantes, estúpidos, ainda imperfeitos, temos a obrigação moral de perdoar 70 vezes 7. Porra, mas Deus não. Deus não. Deus, tu fez uma coisa, vai ter que pagar. É assim. A minha inteligência, embora seja muito pequena, muito, realmente é muito pequena, mas entender que eu sou obrigado a perdoar mais do que Deus. E Deus, porque Ele é poderoso, eu fiz merda, Ele me manda eu pagar a mesma moeda, olho por olho, dente por dente, aqui se fez, aqui se paga, a lei de ação e reação, o que você fizer para os outros vai voltar para você. Porra, peraí, esse Deus é pior do que eu vou pegar o cargo dele, cara, que eu sou melhor do que ele. Que Jesus falou que eu tenho que perdoar 70 vezes 7. Simbolicamente, que Jesus quis dizer, perdoar quantas vezes? Infinitamente. Porra! Se eu sou obrigado a ter um bem desse dentro de mim, botar em prática na minha vida, porra, como será Deus então? Ah, não, peraí, Deus a gente não discute. Peraí, não discute por quê? Por que eu não vou discutir as coisas que falam de Deus? Eu não estou discutindo com Deus, eu estou discutindo com aquilo que fala que Deus faz. É bem diferente, não é não, gente? É muito diferente. Tá? Então aquilo que fala que Deus faz, eu não concordo quando fala Deus vai punir. Você vai pegar nas obras, as 5 obras de Kardec, vai ver Espírito falando isso. Ah, Deus vai punir se fizer isso, Deus pode punir. Deus fez fulano passar isso para punir o erro que ele cometeu na vida passada. Porra, peraí. Se eu tivesse a condição, né, espiritual de luz elevada, isso fosse tudo verdade, que eu não acredito, sem sacanagem, desculpa eu falar palavrão, sem brincadeira eu não acredito, mas se eu tivesse condição de estar de frente com Deus, eu ia falar, Deus, olha só, Jesus mandou perdoar 70 vezes 7, eu fiz aquelas cagadas ali com o cara 2 vezes, o senhor mandou pagar na mesma moeda? O senhor se vingou de mim? O senhor me puniu? Eu não posso punir o cara que me sacaneia, mas o senhor pode, é isso?
Então você é pior do que eu, porra. Não teve tolerância comigo. O senhor vem dizer para mim que eu sou obrigado a ser melhor do que o senhor? Porque o senhor é poderoso? Isso para mim tem cheiro de vaidade, de prepotência. Quando na verdade nada disso é Deus. Nada disso é Deus. Deus é o bem maior que temos. Deus está nos protegendo o tempo todo. Você acredita, vocês podem pensar, imaginar, né? O assassino, o bandido, você imagina o ser humano que nasce aqui comendo os piores crimes que pode caber na nossa mente. Você acha que aquele cara ali que cometeu esses crimes todos não é filho de Deus? Você acha que Deus não vai o proteger? Não é proteger da consequência do lado, mas protegê-lo para que ele evite cometer erros novamente? Você acha que Deus vai permitir que ele fique nascendo inutilmente, cometendo crime, aumentando suas dívidas? Vocês acham que há essa possibilidade? Vocês acham que Deus não vai fazer de tudo para ajudá-lo? Ele é filho de Deus. Entendeu isso? Que ele é filho de Deus? Se você é casado, tem filho, coisa e tal, os teus filhos, a gente pensa que são nossos filhos, mas não são. E nós o cercamos de toda a proteção possível. Damos a vida para salvar a vida de um filho. Isso não estou generalizando, vocês estão me entendendo? A maioria faria isso, claro. E como Deus faria para nos ajudar, para salvar nós da nossa ignorância? Vocês acham que Deus faria menos que a gente? Deixa o filho desgarrado. Quando Jesus fala, né? Todas as ovelhas minhas serão resgatadas. Quem são as ovelhas de Jesus? Né? Somos todos nós. Jesus falou claramente, eu não vim aqui para curar quem está bom. Os sãos. Eu vim para curar doentes. Porra! O bandido, o assassino é um doente? Claro que é. Né? Os corruptos, bem as pessoas que começam os crimes. Nós não somos doentes? Sim, cada um em cada grau. Quanto mais doente a pessoa for, mais ela faz besteira. E mais precisa de quê? De ajuda. O bem maior. Aí vocês acham que Deus vai botar o cara contra a vontade dele por uma punição? Punição é isso. É pegar o cara contra a vontade e botar ele para sofrer. Isso é punição, pelo que eu entendo. Certo? Agora, quando Deus... Em outras palavras, quando o espírito está na espiritualidade e está se preparando para voltar no corpo, ele pede a própria vida, que ele vai ter. Ele vai escolhe ser pobre, aleijado, ser assim ou ser assado, ser bonito, ser feio, ser magro, ser alto, ser baixo, ser gordo, enfim. Ele escolhe a prova. Se ele escolhe e vem sob aquelas condições para se evoluir moralmente, que castigo está havendo ali? Não está havendo castigo, nunca houve nem haverá. Existe ali o quê? Uma reparação. Existe ali um crescimento daquele que tiver a possibilidade de fazer melhor. Oportunidade é a palavra correta? Então Deus, quantas oportunidade dará para cada um de nós? Meus irmãos, infinitamente. Ok? As oportunidades são infinitas. Agora, se você quer ser um instrumento da justiça, que seja. Quando você se coloca como ser um instrumento da justiça, é uma opção tua. Você vai ser um instrumento que Deus vai te usar, você só vai, na verdade, se endividar e vai fazer com que alguns outros que você mate, que você faça o que você quiser, né? Com vingança, lá o que for, que é um instrumento da justiça, aqueles vão se libertando. E você vai fazendo mal para quem? Para você mesmo. Ok? Por isso que na lei humana não é proibido fazer justiça com as próprias mãos. Ou estou enganado? Está aí na lei humana. Agora, tem pessoas que acham que os espíritos, eles fazem a justiça na espiritualidade, conforme eu conversei com uma pessoa recentemente, não vou comentar o assunto, mas é uma pessoa maravilhosa, mas ele acha que determinado espírito, que eu também não vou falar o nome, que trabalha numa falange, e que quando alguém faz uma magia negra para prejudicar alguém, esse espírito faz o seguinte, ele protege a pessoa para não ser atingida pela magia negra, e pega aquela energia negra do mal e devolve para a pessoa que fez o trabalho para fazer o mal, espiritualmente. Quer dizer, esse espírito trabalha, é uma falange que trabalha nesse dia. Você fez um trabalho para o mal, para alguém. Esse espírito, né, é uma falange, vai lá, te protege, protege a pessoa para não receber o mal que você desejou,
se você fez o trabalho para ele, o espírito vai lá, pega aquela energia toda, protege aquela pessoa, porque ali está vendo uma injustiça aos olhos dele. Olha bem, aos olhos dele. Aí pega aquela energia toda que eu fiz para ferrar a vida do cara, esse espírito vai e me devolve tudo. Para eu aprender a não cometer esse erro. Esse espírito acha que está fazendo a coisa certa. Esse irmão que trabalha com esse espírito fala, não, a lei de ação e reação. Tu fez tudo que você manda, volta. Agora eu fico pensando, essa pessoa tem um esclarecimento fantástico de Deus, tem um conhecimento fantástico do bem maior. Como é que ele pode, sabe, na cabeça da pessoa, se posicionar mentalmente, digo ele com ele mesmo, duas ações opostas, sentimentos opostos, do bem e do mal. Porque ele acredita no bem maior, acredita na justiça, acredita que nós temos que fazer a caridade. Mas esse espírito não, ele não faz caridade. Você acha que pode ser você fazer caridade ajudando um, mas para ajudar aquele ali, tu tem que ferrar a vida do outro? Você acha que isso é a caridade? Não é, gente. Uma vez um conhecido meu, no trabalho mesmo, para favorecer outro colega do trabalho, ele me prejudicou. Aí eu falei, porra, cara, você me ferrou, né? Não, mas fulano, eu fui ajudar fulano que estava precisando. Eu falei, pois é, como é que você pode ajudar alguém ferrando outra pessoa? Aí ele ficou sem graça. O que você fez para ajudar aquela pessoa, tu me prejudicou. Certo? Você acha que aquela pessoa precisa e você acha que eu não preciso, é o que tu acha. Então, você fez uma coisa para ajudá-lo e me prejudicou. Então, gente, nunca ninguém vai, sabe, entender esse bem maior se a gente, para ajudar alguém, ferra com outra pessoa. Fica nulo. Ainda te digo mais, dependendo da situação, é até uma dívida que assumimos. Vocês entenderam? Então, esse é o bem maior que temos que procurar. Certo? Entender que as coisas que estão escritas foram os homens que escreveram. Os apóstolos de Jesus, nenhum deles foram santinhos, não, gente. Se fossem santos, eles não teriam abandonado Jesus na hora do martírio. Na hora que ele foi julgado, esculachado, espancado, torturado, é a palavra correta, até pregarem na cruz. Não teve lá um santinho para protegê-lo. Não, não tinha. Ninguém. O cara veio, ajudou uma cacetada de gente e não teve uma alma viva para protegê-lo. Não, não teve ninguém. Pelo menos é isso que a história conta. Pode ser que eu esteja enganado, pode ser mentira da história. Quem sabe eu não estava lá. Ou se estava, não lembro. Quando eu desencarnar, eu saberei. A probabilidade de eu estar lá é grande? Não, não é grande. A probabilidade de eu estar presente na época que Jesus viveu aqui na Terra é 1 em 1 milhão ou mais. Ou seja, é muito pequeno. Ok? Mas mesmo que eu não estivesse lá, posso ter o conhecimento na vida espiritual, com toda certeza. Muitas coisas eu poderia saber como ocorreram. Ok? Mas agora são suposições. Por que suposições? Porque fulano escreveu o livro sagrado. Sagrado por quê? Só quero entender essa ignorância que as pessoas pegam um livro, seja a Bíblia, o Antigo Testamento, o Novo Testamento, seja a Bíblia, seja o livro de Kardec, e achar que tudo isso é sagrado. Foram os homens que escreveram. Quem eram os homens? Pessoas imperfeitas como somos nós hoje, até hoje. Acreditar na... Jesus não escreveu nada, não deixou nada escrito. Jesus não criou religião alguma. E dizemos que seguir Jesus. Porra, seguir Jesus seria o quê? Não ter religião e não acreditar em ninguém. Ou estou enganado? Ele seguiu o que? O bem maior, só praticava o bem. Não se defendeu nem contra as acusações que teve. Não criou partidarismo. Ok? Ele não falou que esse é melhor, que esse é pior, que se afaste. Não mandou ninguém se afastar de ninguém. Ele tentou unificar, né? Quando ele fala mal o vosso inimigo, ele está juntando as duas partes, com ideias e sentimentos opostos. Ele veio para unificar, e nós estamos criando partidários, estamos separando. Não, isso aqui eu não quero, não faz parte do meu grupo, vai para lá. Esse não, em vez de fazer a unificação, em vez de buscarmos o entendimento entre nós, estamos, sei lá. Aí quando eu levanto uma questão qualquer, as pessoas que são espíritas, uma delas me ofendeu, falou que eu estou difamando o Kardec por uma pronunciação que ele fez errada aqui, nesse livro. A ideia dele é errada.
Está aqui bem claro. Eu falei com a pessoa, não são palavras minhas, são de Kardec. Ela falou, é mentira. A pessoa falou, eu li o livro. Não leu, está aqui. Está aqui. E ontem eu postei para ela na íntegra o que está escrito aquilo que eu havia dito. Agora ela se calou, não se manifestou mais. Porque eu escrevi cada palavra que está aqui. Cada palavra que Kardec diz. Agora, por conta disso, Kardec deixa de ter merecimento pela maravilhosa obra que ele deixou para despertar a nossa consciência, por causa de um erro? Não. Agora, porque ele fez tantas coisas boas, não posso, assegurar que ele cometeu erro? Por que não? Vai diminuir para os ignorantes. Para mim, não. Vai identificá-lo como um ser humano comum, como todos nós. Porém, dedicado ao bem, né, da humanidade. Ele se dedicou 15 ou 20 anos, se eu não me engano, a essa divulgação daquilo que os espíritos trouxeram. Foi ele que fez a divulgação daquilo que ele estudou 10 anos para publicar o primeiro livro. Pegando as informações, vendo se tinha coerência, estudando essa parte científica da doutrina espírita. Foram 10 anos. Agora, por causa disso tudo, eu não posso falar do erro que ele cometeu. E se eu falo do erro que ele cometeu, eu estou diminuindo ele. As pessoas levam para o lado pessoal. Eu estou combatendo o espiritismo? Não, eu estou esclarecendo. Da mesma forma que a Igreja Católica esconde uma porrada de coisa. E o espiritismo fala que a Igreja Católica esconde. Pô, o espiritismo não está escondendo a verdade quando se omite a divulgar a verdade? Então, meus irmãos, é mais ou menos é assim que eu penso. Longe de eu falar para vocês que eu sou dono da razão, que eu penso que sou, não penso nada. Mas uma coisa que é fato, é fato. Aí, meu amigo, se você vai contra os fatos, aí a comprovação é a negação total. É aquele negócio, você pega 2, soma mais 2 dá quanto? Dá 4. Mas tem gente que vai dizer que não dá 4, que dá 5, que dá 6, que dá 3, que dá 2. Enfim, sabe? É fato que 2 de 2 dá 4. Mas a pessoa quer negar. Então a negação, só por negar, é ignorância. Ok? Então isso é ignorância. Então nós vemos que pessoas inteligentíssimas, que trouxeram uma obra maravilhosa, pessoas da atualidade que se envolvem com trabalhos maravilhosos, mas quando toca num ponto, elas saem do raciocínio para ir para a negação e dizer que é porque é. Então é disso que nós temos que despertar, sabe? Despertar nós mesmos. Tá? Acreditar naquilo que eu acredito que seja. Né? O bem maior está sobre tudo. Bem, se eu deixar de acreditar no bem maior, então, meus amigos, aí eu vou acreditar uma porrada de espíritos das trevas que vem aqui sacanear todo mundo, que são os caras terríveis da galáxia. Vou acreditar que aqui tem um Deus local que está botando para ferver, que o Deus superior nada faz. Finge que não vê. Sabe? Esse Deus superior tá cagando pra gente. É a palavra certa. Me desculpe a palavra, mas é verdade. Tá cagando pra gente. É o Deus local? Ah, Deus local que se vire com aquelas pestes lá que eu criei. Porra, Deus criou pestes. Deus criou Satanás, diabo, capeta. Porra, gente, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Vamos despertar. Deus criou todos nós, todo o universo e todos os espíritos tiveram o mesmo princípio. Nascemos todos nós, simples e ignorantes, sem conhecimento das coisas, que fomos adquirindo durante os séculos e séculos e séculos. Milhares de séculos. Certo? E que atualmente estão nascendo espíritos novos, nossos irmãos recentes, que estão cometendo os mesmos erros que cometemos lá no nosso princípio da nossa vida, que se passa de trilhões de anos para trás. E esses erros que cometemos hoje, deixaremos de cometer amanhã, para cometermos amanhã novos erros. Mas os de hoje já farão parte do passado amanhã. Certo? Então tudo isso é evolução. Por quê? Porque tem um bem maior. Mas por que ele quer que a gente evolua? Para nos aproximarmos dele. Mas por que nos aproximarmos dele? Para darmos continuidade a esse processo infinito de evolução. Vamos trabalhar ajudando aqueles que estão começando, da mesma forma que existem esses trabalhando, nos ajudando. Mas quem está nos ajudando sob o comando de Deus? Olha, meus irmãos, são espíritos mais elevados que a gente.
né? O professor só pode saber mais do que o aluno. Sendo assim, ele é mais elevado que o aluno. Então, assim, é uma cadeia natural. Quando você atravessa um grau de estudo, né? Você já está terminando o ensino colegial, tu pode dar aula para aquele que está começando. Aquilo que tu já aprendeu, certo? Então esse é o processo. O Espírito acima da gente está nos ensinando. E nós vamos ensinar aqueles que estão abaixo da gente. Aquilo que nós já sabemos, já conhecemos. Isso é uma cadeia, certo? Quando chegarmos no máximo da evolução, aí teremos todo o conhecimento mais pleno do que vem a ser esse bem maior. Ok? Esse é um processo natural. Você gosta da tua vida? Bacana. Você imagina uma vida melhor do que essa? Com certeza ela existe. Aqui na Terra mesmo, tua vida, tem gente que tem uma vida melhor materialmente falando. E moralmente também? Também tem gente que vive uma vida para os outros. Isso é a parte moral. Certo? E você erra? Claro que você erra. Sabe por que tu erra? Porque você não sabe fazer. Né? Então, quantos erram no nosso planeta? Todos. Com raras exceções. Aqueles que vieram aqui em missão. Tá? Porque são o que dirige eles? O bem maior. Eles têm o que? Afinidade. E alcançaram vários planetas evolutivos e vem aqui nos ajudar. De vez em quando eles nascem aqui, sofre esse constrangimento em prol da humanidade. Os extraterrestres, isso, claro, é evidente. São planetas superiores, que são espíritos que habitam corpos superiores ao nosso, certo? E que vêm aqui, sim, nos ajudar, indiretamente, muitas vezes, sem se fazerem presentes. Mas quem são esses extraterrestres? São espíritos dentro de corpos. Ah, mas como é que são os corpos dele? Tem uma variação enorme. Tem corpos brutos, mais elevados que a gente, são corpos mais sutis do que o nosso, com uma matéria menos densa, com necessidades menores, fisiológicas, de se alimentar, etc e tal. O tipo de vida que eles levam é diferente da nossa, mas não deixa de ser um corpo. Mas eles estão mais elevados que a gente. E vem aqui nos ajudar, sim. Porque quando nós chegarmos no estado deles, também faremos a mesma coisa que eles estão fazendo. Atualmente nós fazemos isso, inconscientemente. Quando a gente vai dormir todos os dias, todas as noites, muitos de nós vamos sim em lugares onde espíritos mais ignorantes que a gente precisam de ajuda. A gente vai lá sim, caravana, ajudar, auxiliar, fortalecer. Porque a gente recebe, a gente tem que dar. Não porque a gente tem que dar, porque alguns já têm essa consciência. Poxa, eu fui ajudado, por que não ajudar? Aí quando você acorda, você pensa que não fez nada. Pode ser que você não faça nada, mas também pode ser que tu faça muita coisa pelos outros. Tá? Porque estamos o quê? Sobre essas condições do bem maior. Você me desculpe pela demora aqui dessa conversa que eu estou tendo com vocês. Essas conversas que eu tenho com vocês não tem nada escrito. Vocês estão vendo aqui que eu estou de frente a um livro. Alguns de vocês, né? Parentes, amigos, inscritos no canal, às vezes fazem algum comentário sobre algum aspecto, e eu tento pegar aquele comentário ali, analiso se aquele comentário da pessoa, onde tem fundamento, onde não tem, o que eu posso ver que está errado ali, na minha visão sempre, e o que eu acho que seja, eu vou botar essa conversa com as pessoas. Então é assim que eu faço, é assim que eu estou fazendo, ok? Estou conversando com vocês sobre as coisas que diariamente acontecem comigo, a visão que eu tenho diariamente sobre certos assuntos. E foi através de ontem, de eu ter feito uma comunicação, a pessoa ter me respondido, que me veio essa reflexão sobre aquilo que ele falou, que essa pessoa falou, e trazer para vocês que o bem maior, meus amigos, está em todos os lugares. Quando Jesus fala que Deus está dentro de nós, que não adianta procurar Deus aqui e acolá, porque nós estamos mergulhados no fluido cósmico universal. Então, tudo aquilo que pensamos está uma onda de vibração que vai atingir esse fluido. E sendo assim como Deus está e tem a ciência desse fluido, de todas as vibrações, Ele sabe o que cada um de nós pensamos. Então, estamos mergulhados nesse fluido universal. É impossível de Deus não saber da necessidade de cada um. Isso é uma coisa impossível. Tá? É a mesma coisa que você entrar na água, numa piscina, mergulhar, se jogar dentro da piscina e achar que não vai fazer onda. Vai fazer onda. Né? Então, o que são essas ondas? São os nossos pensamentos.
Você entrou na piscina, vai fazer uma onda. Se você bater com a mão, já está dentro da piscina, bater com a mão suavemente sobre a água, vai fazer uma onda pequena. Não é verdade? Mas se você bater com a mão fortemente na água, vai fazer uma onda maior. Então Deus, você vai falar, mas essa onda pequena Deus não vai sentir? Vai. Vai. Porém, alguns outros espíritos não conseguirão identificar essa onda menor, por causa da vibração dela é muito sutil. Só quem tem uma vibração muito sutil pode sentir lá. Sabe quando a pessoa chama alguém, se a pessoa ameaçuda, você grita, ela ouve. Certo? Se você falar baixo, ela não vai ouvir. Então os espíritos estão nesse grau evolutivo. Eles têm uma onda também. Até certo ponto eles conseguem captar. Ah, um ponto acima e não consegue. Só Deus. Por isso que vem as ordens de Deus. Quando ele vê certas coisas que os outros espíritos não conseguem ver, através das ondas, ele demanda suas ordens. Que chega até aquele espírito que está agindo naquela situação, vamos falar, naquela equipe de trabalho. Então, meus amigos, querendo ou não, mesmo que tu bata com a mão bem devagarzinho na água, aquela onda parece que não vai chegar na borda da piscina, não é verdade? Pois bem, você está dentro da água. E a água é o fluido que Deus te serve para saber de cada um de nós. Ok? Esse é o bem maior. Valeu, meus irmãos. Olha, muito obrigado, falei bastante. Espero ter, de alguma forma, feito com que vocês pensem sobre alguma coisa, se eu estou errado, se eu estou certo. E é bom que a gente reflita sobre tudo isso, entendeu? Nosso dia a dia. E tentar fazer da nossa vida, né, melhor possível, né, não por egoísmo, mas para todos aqueles que nos cercam, seja na família, seja no trabalho, seja aqueles que aparecem de repente na nossa frente, certo? E ter a fé, eu acho que isso é importante. Acreditar, eu acho que é importante. Tudo estou falando que eu acho. Acreditar que Deus é único e é o bem maior de todos nós. Obrigado e até a próxima. Não esqueça de dar o like e se inscrever no canal, dar aquele joinha. Obrigado, fui, tchau.